Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje o 33º domingo do tempo comum, ou seja, o penúltimo domingo do ano litúrgico. Semana que vem, com a solenidade de Cristo Rei, encerraremos o ciclo da liturgia. E aí no outro domingo, começamos um novo ciclo, um novo tempo com o Advento. E nessas semanas finais do ano litúrgico, a Igreja escolhe, iluminada, certo, claro, pelo Espírito Santo, escolhe passagens que são apropriadas nesse momento de término, terminando o ano litúrgico, daqui a pouquinho terminando o ano civil, iniciar uma nova fase, um novo ciclo. Então, a palavra de Deus, que é sempre viva, ela nos fala nessa missa e durante esses dias, nessas semanas, vai nos falar sobre essa perspectiva de como é que nós devemos viver o tempo. É interessante uma coisa hoje na missa. Normalmente, o Evangelho começa assim: naquele tempo, disse Jesus tal coisa, né? E quando usa essa expressão, como também muitas vezes nos profetas, naqueles dias, se referindo a algo do passado, naquele tempo em que Jesus viveu, naqueles dias do profeta. Hoje, a primeira leitura e o Evangelho usam quase que a mesma expressão. Na primeira leitura, profeta Daniel, naquele tempo, mas agora está no futuro, se levantará Miguel. Não está falando daquele tempo que passou. E no Evangelho, diz assim: Jesus disse a seus discípulos, naqueles dias, e ele está se referindo ao futuro, a algo que vai acontecer, não é? De alguma forma, algo que parece muito distante, aquele dia em que vai acontecer o retorno do Filho do Homem, de Jesus, aquele dia que vai ser o coroamento de todas as obras de Deus, onde tudo vai ser recapitulado em Jesus. É interessante como que nas leituras hoje aparece toda a criação, é impressionante isso. Aparecem aqui os anjos, Miguel, os anjos que serão enviados para os 4 cantos da terra, os astros, as estrelas, a lua, as plantas, a figueira, toda a criação presente, porque nós estamos falando de tudo que Deus criou, mas que não tem uma duração como Deus dura e permanece para sempre. Ao encerrar o ciclo da liturgia, a Igreja nos convida a refletir as coisas que Deus criou aqui da terra, elas são boas. O próprio Deus disse, tudo isso é muito bom, mas eu tenho algo melhor, nos diz Deus. Eu tenho algo melhor ainda para vocês. É o que virá depois, é o que virá naquele dia, é o que virá naquele tempo. Se a gente se debruçar hoje sobre o Evangelho, a gente vai ler talvez umas 10 vezes e não vamos conseguir entender o que é que Jesus está falando de uma forma clara e direta. E por quê? Porque nós somos limitados? Eu sim, mas não é por isso. É porque Jesus usa hoje no Evangelho uma linguagem que é chamada linguagem apocalíptica. Aí a gente já fica até com medo desse nome. Não, é um estilo de linguagem, onde muitas vezes se mistura o passado com o presente e com o futuro. A intenção não é contar algo em ordem cronológica. Os termos usados devem ser tomados mais num sentido simbólico. Claro que Jesus está falando de uma realidade, mas é muito difícil de interpretar isso tudo ao pé da letra, porque não é como se fosse um historiador registrando algo que aconteceu. É uma linguagem profética, é uma linguagem apocalíptica. Jesus fala nessa passagem da destruição de Jerusalém, Jesus fala do final de todas as coisas, que nós chamamos de fim do mundo, não é? Mas não é como a gente imagina, que fosse algo assim muito matemático, muito literal. E se por um lado parece uma data muito distante, por outro lado Jesus fala, o Filho do Homem está às portas, está muito perto. Para nós parece muito longe, mas para Deus tudo é presente, não é? Então, é algo muito misterioso. E depois que Jesus fala, então, desses fatos que são confusos para nós,
a gente fica até curioso, mas quando vai acontecer isso? Como vai ser? E aí Jesus fala para nós: quanto ao dia e à hora, não precisam esquentar o cérebro de vocês, porque ninguém sabe. Então Jesus não quer que nós nos preocupemos quanto ao tempo, à hora, mas ao fato, ao que vai acontecer e não quando. Há pessoas, né, e mesmo segmentos religiosos que fundam toda a sua pregação nisso aqui: Jesus vai vir, não é? E fundam toda a sua pregação nessa questão quase que da data exata de quando Jesus vai vir. E não é isso que ele quer que hoje seja objeto da nossa reflexão, mas ele quer que nós nos lembremos que ele virá. E queridos irmãos e irmãs, para nós, quando nós ouvimos Jesus falar, ele voltará, ele virá, não entendamos essa expressão como se fosse uma ameaça. Não deixemos que o nosso coração encare essas palavras de Jesus como algo que nos cause medo. Não, é uma promessa. Quando Jesus fala, verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, é uma promessa. Ele está dizendo: eu voltarei, vocês não estão sozinhos. O salmo de hoje, depois de falar de angústias, de sofrimentos, nós rezamos a Deus: guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Pode acontecer muitas coisas, meu destino está seguro em vossas mãos. É esse o sentimento que devemos ter. Catástrofes, coisas difíceis na nossa vida acontecem. Nós não vamos lidar com elas fazendo pouco caso, mas a nossa esperança está firme no Senhor. E mais, queridos irmãos e irmãs, essa vinda de Jesus, para nós, é algo que nós desejamos. Se eu peço uma coisa a Deus, é porque eu quero isso. Quando eu digo, por exemplo, o pão nosso de cada dia, o que eu quero? Que Deus me dê o alimento, não é? Quando eu digo para Ele, perdoai-nos as nossas ofensas, eu estou pedindo isso. Então, quando daqui a pouquinho na missa, nós dissermos, assim que Jesus chega ao altar, nós dissermos: anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Então é algo que nós queremos. Em cada Eucaristia, nós repetimos para Jesus: vinde, Senhor Jesus. De alguma forma ele acabou de chegar, mas não é dessa vinda que agora nós falamos, mas dessa vinda promessa, dessa vinda quando ele vai enxugar todas as lágrimas, quando vai encerrar o sofrimento, vai encerrar a morte, o pranto, em que tudo fará sentido, em que, numa comparação que nós já ouvimos aqui, nós vamos ver o outro lado do tapete. Tudo vai fazer sentido. Vinde, Senhor Jesus. O desejo que devemos ter no nosso coração. Essa vinda acontece na vida de cada um de nós quando se encerra a nossa vida. Esse evangelho também, de alguma forma, o sol vai se escurecer. É quando termina a nossa vida aqui na terra, o sol não brilha mais para nós, não é? É o momento do nosso encontro. E nós também temos que desejar essa vinda. Não se preocupem com a hora. Jesus mesmo fala, não se preocupem com isso. Mas com o fato, eu quero viver sabendo que um dia eu vou me encontrar com Jesus. E mesmo sendo repetitivo, vou dizer algo que eu já disse, mas vou repetir. O momento do nosso encontro com Jesus, nós vamos poder dizer duas coisas para Ele. Se eu vivo desejando, em cada missa falando, vinde Senhor Jesus, vinde Senhor Jesus. Na hora que Ele chegar, eu vou dizer para Ele, até que enfim. Tanto que eu pedi, o Senhor chegou. Agora, se eu levo uma vida alheia ao Evangelho, vivo como se Jesus não existisse, não desejo do meu coração ter esse encontro com Ele. Quando Ele chegar, talvez eu leve um susto e diga para Ele, mas já Jesus, já estava na hora. Claro que não podemos reduzir as coisas a simplesmente duas expressões, mas é para despertar no nosso coração esse desejo. Eu quero um dia me encontrar com Ele. Ele é o meu Salvador, é o meu Pai, Ele me ama. Eu posso duvidar do amor de muitas pessoas,
mas do amor de Jesus por mim, eu jamais vou duvidar, porque ninguém fez por mim, por você, o que Jesus fez por nós. E uma outra garantia, já para encerrarmos, que temos hoje nesse Evangelho, é a força da palavra de Deus. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. É impressionante, não é? É impressionante como que a palavra de Deus é sempre atual. Quantas pessoas passaram por aqui e ouviram a palavra de Deus num contexto muito diferente do nosso? Há 100 anos atrás, há 200 anos, 300, 2000 anos atrás, essa palavra já era proclamada. E depois de 2000 anos, ela continua sempre viva, sempre atual. Quantos livros já foram escritos e depois ou o autor, outra pessoa diz, olha, essa teoria aí já está defasada, essa teoria aí não se sustenta mais. Em quantas situações nós temos isso? Se tiver algum médico na igreja, me perdoe, não é? Mas até a medicina, que vai avançando, que vai progredindo e se aprofundando, chega depois a consequências, às vezes até contraditórias. Quantas coisas que a gente já deixou de comer, porque o médico disse que fazia mal. Dali a pouco descobre, não, é isso aqui que é bom para a saúde. É isso aqui que emagrece, é isso aqui que engorda. Dali a pouquinho troca tudo, não é? Tudo passa. Agora, o que Jesus falou há 2000 anos atrás, ninguém até hoje, com coragem e com argumentos, foi capaz de falar, isso aqui está defasado, isso aqui é passado, isso aqui já era. A palavra de Deus é viva, e é por ela que nós nos guiamos, e por isso caminhamos seguros. Vinde, Senhor Jesus. Eu digo isso com segurança e com firmeza, porque eu me apoio na vossa palavra. Que o término desse ano litúrgico, que encerraremos semana que vem, seja uma ocasião dessa reflexão cheia de esperança. As coisas da terra são passageiras, são boas, mas são passageiras. O melhor ainda está por vir. O melhor vai ser quando acontecer esse encontro com o nosso Salvador. Que mesmo nas nossas limitações, com os nossos pecados, nós não tenhamos nunca medo de falar para aquele que nos ama mais do que qualquer outra pessoa. Vinde, Senhor Jesus. Amém.